Olá pessoal, quem estiver por aí vai já dando um oi, tá bom? Para a gente poder começar essa nossa aula de hoje. Estou vendo que algumas pessoas já estão entrando aqui, sejam bem-vindos, tá? Vamos esperar só mais algumas pessoas chegarem e aí a gente dá início à nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Neste tempo de coronavírus. Espero que vocês estejam de fato com cuidados com relação à saúde, também à saúde das outras pessoas, daqueles que vocês amam, tá bom? Deixa eu tirar aqui o som do meu computador, senão ele vai ficar atrapalhando a gente hoje. Muitos estão dando aqui o seu boa noite. Boa noite, Lilian. Também o Sr. João. Ah, o Sr. João que está através do Facebook da filha, da Lilian. O Lineide, boa noite. Marilene. Também o outro ministro, o Sr. João Estevão. A Selma, boa noite. Carlos. Sônia, boa noite. Deus te abençoe. Maria Imaculada, Rose, também é Socorro. Boa noite a vocês. Nós hoje vamos... Maria José, boa noite. Benjamin, Lázara, Zuleide. Não dá para falar o nome de todo mundo, né, minha gente? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Mas agradeço o carinho de vocês, também o fato de vocês estarem acompanhando estas aulas aqui que nós estamos dando, né? São pequenas aulas, na verdade, não são assim grandes aulas, mas a ideia é que a gente possa aprofundar um pouco o nosso conhecimento, né? Também a nossa fé, no que diz respeito à pessoa de Nossa Senhora, a pessoa de Maria, tá? Letícia, boa noite. Aparecida, a Cida Pérez, boa noite. Lucas, boa noite, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Maria nos evangelhos sinóticos. Na verdade, nós vamos começar, tá bom? Porque não vai dar tempo da gente tratar tudo. Então, a gente começa hoje, né? Vamos ver até onde nós vamos, que a ideia é não fazer um vídeo muito longo, porque também acaba ficando cansativo, tá? Cansativo para vocês e cansativo para mim também. Mas aos poucos também a gente não tem pressa, né? Então, aos poucos a gente vai aprofundando aqui o nosso conhecimento sobre a pessoa de Maria, tá? Então, o que que nós vamos já começando, então, né? Quem for chegando depois vai estar gravado também na página do Facebook da nossa paróquia e o Paulinho vai subir, né, lá para o YouTube esse vídeo. Você pode se inscrever lá no canal também da nossa paróquia, tá? Então, na semana passada nós víamos um pouco a pessoa de Maria, as figuras marianas, né, no Antigo Testamento. Então falamos um pouco, né, das figuras marianas nas profecias, com aquela que viria para dar a luz ao Messias, a luz ao Rei de Israel, tá? Ao Libertador, ao Salvador. Vimos algumas outras referências, né, com relação à pessoa de Maria, como, por exemplo, a relação Maria-Eva, né? E hoje nós vamos
aqui começar, então, os evangelhos sinóticos. Primeira coisa, né? Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, tá bom? São sinóticos porque eles compartilham, de certa forma, né, as mesmas informações. Mateus às vezes tem alguma coisa diferente, Lucas tem alguma outra coisa diferente, mas no geral em si eles trabalham com as mesmas informações. Talvez mudam a estrutura narrativa, né, a forma de narrar os eventos, acrescenta-se algo que no outro evangelho nós não temos, né? Mas na base em si nós temos praticamente as mesmas histórias, tá bom? O mesmo conteúdo. Segundo alguns biblistas, né, a maior parte deles vão dizer que Marcos é o primeiro evangelho que foi criado, foi escrito, aliás, por volta do ano 70, e depois nós temos o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, que terão o evangelho de Marcos como base. Mas é o que eu digo, né? Embora tenha o evangelho de Marcos como base, a linguagem não é necessariamente a mesma. Cada evangelista vai dar um enfoque diferente, tá bom? Para nós começarmos então com este tema dos sinóticos, nós vamos primeiro ver aqui o que nós chamamos de evangelhos da infância, tá? Evangelhos da infância, que seria aquela primeira parte do Evangelho de Mateus, que narra o anúncio, né, do anjo a José, depois como se dá também o nascimento de Jesus, a visita dos magos e tantas outras coisas. E a mesma coisa também com o Evangelho de Lucas, tá bom? Então é isso que nós vamos ver no primeiro momento, os evangelhos de infância. A gente diz evangelho de infância, mas na verdade está dentro do mesmo evangelho, né? do evangelho de Mateus, do evangelho de Lucas, e apenas dizendo que existe um pequeno trecho que vai falar sobre a infância de Jesus no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. Então nós começamos com o evangelho de Mateus, tá bom? E outra coisa interessante também, né? O Evangelho de Marcos não traz um evangelho de infância, não traz um chamado proto-evangelho, né? Ou prólogo cristológico, como trazem Mateus e Lucas, tá? Então, começando com Mateus. Se vocês forem à Bíblia de vocês, lá em Mateus 1, versículos 18 a 25, nós vamos ter a cena do anúncio do anjo a José. E aqui já tem algo interessante, né? No Evangelho de Lucas, como nós vamos ver, o anúncio é feito a Maria. No Evangelho de Mateus, o anúncio é feito a José. Mas o que nós queremos enfatizar aqui? A relação Maria e Espírito Santo, tá? Então diz lá, Mateus 1, 18 a 25. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu, diz o evangelista, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que significa traduzido,
Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. O que nós destacamos aqui neste texto, né? Primeiro, Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. Isso é anunciado a José, tá bom? Tudo vai acontecer por obra do Espírito Santo e não por participação de algum homem. Mesmo José estando desposado com Maria, Jesus não é gerado a partir, né, da relação entre José e Maria. E o evangelista deixa isso bem claro, né? O evangelista primeiro vai dizer que José não conheceu Maria até o dia em que Jesus nasceu. Esse não conhecer não significa que não conhecia, né, como nós estamos acostumados, né, de sermos apresentados um ao outro, né? Mas esse conhecer significa ter algum tipo de relação, de fato, relação sexual. Então José, depois do anúncio do anjo, diz o evangelista, não conheceu Maria, não teve nenhum tipo de relação com ela, né, até que o Filho de Deus tivesse nascido. E segundo a tradição, nem mesmo depois, uma vez que José ele mostra-se totalmente à disposição do projeto salvífico de Deus, né? Assim como Maria consagra a sua vida a Deus, também José consagraria a sua vida a Deus. Isso segundo a tradição da igreja, né? Nós não temos nada assim muito claro no Evangelho, mas segundo a tradição da igreja, nós temos essa consagração também da pessoa de José ao projeto salvífico de Deus, tendo como função principal cuidar tanto do Filho de Deus como da mãe do menino, Maria, tá bom? Então, primeira coisa, né? Ela está grávida pelo Espírito Santo, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, nos lembra Mateus. Isso é interessante, por quê? Porque Mateus vai citar aquele texto de Isaías que nós já havíamos trabalhado na semana passada, né? O texto de Isaías 7, versículos 14 a 16, que diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel. Apenas para recordar, né? Mateus está utilizando uma tradução grega, a chamada tradução dos 70, onde traz o termo partenos, que quer significar em grego virgem. Mas no texto hebraico, o termo que aparece não é virgem, mas jovem, alma. Entretanto, segundo alguns estudiosos, quando o grupo dos 70, os 70 sábios, né, foram traduzir este texto, eles não traduziram a palavra literalmente, mas traduziram o sentido, tá? Então, esse alma seria uma jovem em idade de casamento, que por sua vez deveria ser virgem, não deveria ter conhecido nenhum outro homem, tá? Por isso que quando traduzem o sentido de alma e não a palavra alma. Mateus resgata então este texto de Isaías e reafirmará: a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe darão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, ou Deus está conosco, tá? Algumas coisas nós devemos também pensar com relação a essa questão do resgate da leitura de Isaías 7, 14 a 16. Mateus está indicando que Jesus nasce de uma forma diferente das demais pessoas, por isso ele é um homem diferente.
Ele não é um homem como qualquer outro homem. Ele é um homem diferente. E nós vamos perceber isso já na narrativa da ascendência de Jesus, né? Ou da descendência de Jesus. Se vocês pegarem lá Mateus 1, versículos de 1 a 16, nós temos o livro da origem de Jesus. Nós temos a narrativa da ascendência de Jesus. E diz o seguinte: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara de Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou Jobed de Ruth, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Veja que coisa interessante, né? A descendência de Jesus, ou o relato, né, da geração, das gerações, nós vamos percebendo que está sempre ligada à figura do pai. É o fulano que gerou o cicrano. Quando chega em Jesus, se dá de forma diferente. O evangelista não vai dizer José gerou Jesus, assim como se diz lá em cima, né? Matã gerou Jacó, Jacó gerou José. Dentro desta linha, o correto, né, deveria ser José gerou Jesus. Seria uma linha patriarcal, né? Mas aqui Mateus vai fazer algo diferente. Ele vai dizer: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então perceba que o nascimento de Cristo é diferente do nascimento dos demais, tá? O Cristo não recebe a sua humanidade por parte do Pai. Ele recebe a sua humanidade por parte da mãe. José é aquele que se torna o pai adotivo. Jesus terá todos os direitos legais enquanto filho, né? Mas a sua descendência, enquanto carne, deve-se à mãe, enquanto lei deve-se ao pai. E também alguns padres da igreja vão dizer que também a Maria, porque Maria teria sido da descendência de Davi também, né? Então veja, aqui nós temos uma situação diferente, para mostrar que de fato Maria era virgem, que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, assim como havia sido anunciado a José pelo anjo. Então Mateus deixa isso claro já na narrativa da sucessão de gerações, ok? Então isso é interessante da gente saber. Algo que nos chama a atenção ainda é que mais para frente, quando nós formos tratar da virgindade perpétua de Maria,
Os padres da igreja vão chamar Maria de terra virgem, né? Terra virgem da qual nasceu o novo Adão, que é Cristo Jesus. De repente, não sabemos, não temos, né, de repente uma certeza, mas nós temos uma base no Evangelho de Mateus para afirmar isso, né? Maria, a terra virgem, dá à luz ao novo Adão, àquele que vem para iniciar um novo tempo, para inaugurar um novo tempo. Assim como o primeiro Adão inaugurou a história e nasceu da terra virgem, né? Assim também Jesus vem para inaugurar um novo tempo. Então isso nós podemos, de repente, interpretar desta forma, tendo como base, né, a interpretação dos padres da igreja. Então Cristo seria esse novo Adão nascido da terra virgem. É isso que nós podemos destacar aqui deste trecho do Evangelho de Mateus. Uma outra coisa interessante é mostrar, né? Aliás, Mateus mostra que Jesus é da descendência de Davi, ou seja, está afirmando que Jesus é de fato o Messias, porque o Messias deveria ser da descendência de Davi, mas Jesus também é da descendência de Abraão, né? E Abraão é o pai de todos os povos. Abraão é aquele a quem Deus fez a promessa de que teria uma descendência numerosa. E é também a base para o próprio povo hebreu, o povo de Jesus. Tá certo? Então Jesus, além de Messias, por ser descendente de Davi, é também membro do povo de Deus, né? E isso está representado na pessoa de Abraão. Ok, pessoal? Espero que esteja claro essa questão, tá? Isso no Evangelho de Mateus, este primeiro momento do que diz respeito ao anúncio do nascimento. E depois nós temos o Evangelho de Lucas, também a parte do nascimento, Lucas 1, 26 a 38, que vai dizer o seguinte: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como é que vai ser isto, se eu não conheço homem algum? Respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o 6º mês daquela que chamavam estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Já está dando aqui 9h24, eu vou terminar essa parte, tá bom? Do anúncio do anjo a Maria segundo Lucas, e aí a gente deixa o restante para a próxima semana. O que nós destacamos aqui deste texto? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Quando o anjo diz a Maria,
cheia de graça, ou ave cheia de graça, ou alegra-te cheia de graça, ele está dizendo que Maria está repleta de Deus, cheia de Deus, né? Porque a graça é o próprio Deus, que nós chamamos em teologia da graça de graça incriada, né? Então, a graça é o próprio Deus. Quando o anjo diz ave cheia de graça, significa ave cheia de Deus, repleta de Deus, transbordante de Deus. Santo Tomás de Aquino vai dizer algo muito interessante, né? Ele vai dizer o seguinte: para dar a entender isso, ou seja, a plenitude da graça em Maria, o anjo a reverenciou dizendo cheia de graça, como se dissesse: demonstro-te minha reverência, pois me superas pela plenitude da graça. Olha que coisa interessante, né? É um comentário de Santo Tomás de Aquino à oração da Ave Maria. Então, vou repetir o que diz Tomás de Aquino. Para dar a entender isso, a plenitude da graça, né, em Maria, o anjo a reverenciou dizendo cheia de graça, como se dissesse: demonstro-te minha reverência, pois me superas pela plenitude da graça. O que Tomás de Aquino está dizendo? Que Maria, no que diz respeito à plenitude da graça, está acima dos próprios anjos, né? Nem os anjos são chamados cheios de graça, repletos de graça. Apenas Maria foi chamada a cheia de graça, a repleta de Deus, tá? Entretanto, Maria, ela é cheia de graça não pelos seus próprios méritos, mas porque Deus está com ela, né? Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, Maria é a cheia de graça porque em Maria Deus se faz presente de forma plena, tá bom? Depois, Tomás de Aquino, continuando, vai dizer: a bem-aventurada Virgem, olha que coisa interessante, né, e bonito. A bem-aventurada Virgem é mais familiar a Deus que os anjos, porque com ela está o Senhor, que é Pai, o Senhor, que é Filho, e o Senhor, que é Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade, né? Deus, em toda a sua plenitude, se faz presente em Maria. Com ela está o Pai, porque o Filho que Maria carrega em seu ventre é o Filho de Deus Pai, ok? Maria tem consigo Deus Filho, porque está carregando em seu ventre o Verbo eterno do Pai, né, o Filho de Deus. E Maria tem consigo o Espírito Santo, porque o Espírito virá sobre ela. Tudo o que vai acontecer com Maria se dá por obra do Espírito Santo. Então ela é a repleta de graça, ela é a repleta de Deus. O Vitor Codina vai dizer o seguinte, é um teólogo, né? Maria, a plena de graça, está plena do Espírito Santo, que é quem comunica a vida trinitária. Maria encontrou graça diante de Deus, graça esta não experimentada por criatura alguma, nem mesmo pelos anjos, né? Criatura alguma, nem mesmo os anjos experimentou aquilo que experimentou Maria. Depois nós temos um padre da igreja, João Damasceno, que vai afirmar o seguinte: o Pai predestinou-a, a virtude santificante do Espírito visitou-a, purificou-a, fê-la santa e, por assim dizer, encharcada dele. Olha que coisa bonita também, né? João Damasceno. O Pai predestinou-a, a virtude santificante do Espírito visitou-a, purificou-a, fê-la santa e por assim dizer, encharcada dele. Maria é a encharcada de Deus, a encharcada do Espírito Santo, né? A plena. Vocês imaginem algo, né? Vamos imaginar um copo que está pleno, né? Está
transbordante. É assim com Maria, né, segundo esses teólogos, tá certo? Depois diz, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Veja que nós temos aqui uma referência à teologia do templo. Nós dizemos que no templo habita Deus. No templo habita a Shekinah de Deus, ou a presença de Deus, né? E aqui nós temos, de fato, uma referência à teologia do templo. Quem vai nos lembrar isso, né? Se você já leu o Papa Bento XVI, naquela obra sua, Jesus de Nazaré, ele vai recordar essa questão da teologia do templo. Ele vai dizer o seguinte: considerando a sua linguagem, pertence à teologia do templo e da presença de Deus no santuário. A nuvem sagrada, a Shekinah, é sinal visível da presença de Deus. Simultaneamente esconde e manifesta o Deus que habita na sua casa. A nuvem, que estende a sua sombra sobre os homens, reaparece mais tarde na narrativa da transfiguração. E de novo é sinal da presença de Deus, da manifestação do Deus escondido. Assim, através da afirmação sobre a sombra que desce com o Espírito Santo, é retomada a teologia relativa a Sião, já presente na saudação inicial. Mais uma vez, diz Bento XVI, Maria aparece como a tenda viva de Deus, na qual ele quer habitar de um modo novo, no meio dos homens. E ao mesmo tempo vislumbra-se, no conjunto destas palavras da Anunciação, uma alusão ao mistério do Deus Trinitário. Age Deus Pai, que prometera a estabilidade ao trono de Davi, e agora institui o herdeiro, cujo reino não terá fim. O herdeiro definitivo de Davi, predito pelo profeta Natã com estas palavras: eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. E o Salmo 2, que repete o mesmo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, Bento XVI está lembrando, né, dentro dessa narrativa da Anunciação, lembrando a teologia do templo. Maria, então, ela é o templo vivo de Deus, em quem habita o próprio Deus, né? A Shekinah de Deus, a plenitude de Deus se faz presente na pessoa de Maria. Então, para resumir esse primeiro momento, né, nós temos dois textos nos evangelhos sinóticos que vão tratar do nascimento de Jesus, ou do anúncio, né, da concepção virginal de Maria. E, aliás, vão tratar, sim, da concepção virginal, né, de Maria, e vão trabalhar a ideia, né, de que aquele menino que está sendo gerado no seu ventre é o Filho de Deus, né, gerado por obra do Espírito Santo. Isso nós encontramos tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, com diferenças de narrativas, né, como nós vimos. No Evangelho de Mateus, quem recebe o anúncio do anjo é José. No Evangelho de Lucas, quem recebe o anúncio do anjo é Maria. Chama a atenção ainda para duas situações, né? José tem uma resposta silenciosa, ele se levanta e acolhe Maria em sua casa. Mateus não coloca nenhuma palavra na boca de José, ao contrário de Lucas, que vai colocar as palavras na boca de Maria. Nós vamos ter ali um diálogo entre Maria e o anjo, e por fim, o faça-se, né? Eu digo sempre que o faça-se de Maria é muito mais do que um sim, é muito mais do que um concordar, né? É um colocar-se totalmente à disposição do projeto salvífico de Deus, participando, de certa forma, desta nova criação,
Lembremos, né? Nós temos o faça-se primordial, que vem de Deus. Faça-se a luz, né? Faça-se a luz, faça-se aquilo que há na terra, aquilo que há no mar, conforme nós temos lá no texto bíblico, né, de Gênesis. E nós temos aqui um faça-se da criatura, né? Primeiro faça-se do Criador, aqui um faça-se da criatura. Aqui está o que faz de Maria ser diferente de Eva, né? Eva é aquela que, por sua palavra, vai gerar consigo o mal, a desobediência, a morte. E Maria, com a sua palavra, com o seu faça-se, permite que o Filho de Deus venha ao nosso encontro. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida e tal, vai deixando nos comentários, depois eu dou uma lida. E aí a gente vai trabalhando isso na próxima semana, tá bom? Na próxima semana a gente continua, então, com os evangelhos de infância, que nós temos ainda bastante coisa para ver. Até mais a todos, uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Vamos rezar uma Ave Maria antes de partirmos, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, santifique a vida de cada um de vocês, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.